Folha TV, apoio Plainge. Quem é que não fica triste de vez em quando? Muito normal. Agora, uma doença atingir 340 milhões de pessoas em todo o mundo, isso já é preocupante. Não é à toa que a depressão já é considerada um dos maiores males do século. E mesmo assim, há muita desinformação. A depressão hoje é considerada uma epidemia mundial e a gente achou importante trazer esse assunto na Folha de Londrina, justamente porque apesar de ser uma epidemia, de ter tantos casos, muitas pessoas ainda não conhecem e não reconhecem os sinais da depressão, né? É uma doença séria que pode levar à morte, ao suicídio, é grande o índice de suicídio e a gente achou importante trazer os sintomas, os tratamentos, o que tem de novidade nessa área, justamente para alertar as pessoas sobre os riscos que a depressão pode trazer para as famílias de modo geral. Tudo em volta totalmente sem cor e sem graça. É mais ou menos assim que o depressivo enxerga a vida. E não são poucos. A Organização Mundial de Saúde estima que 340 milhões sofrem de depressão. 13 milhões de brasileiros. A doença é hoje o quinto maior problema de saúde pública no mundo e a previsão é que se torne o segundo em 2020. Mais chocante ainda é a informação de que a depressão é responsável por 850 mil suicídios por ano e que apenas 25% dos doentes recebe o tratamento adequado. E mais, para cada homem com depressão, há 2 mulheres que também têm a doença. Só de olhar na rua, a gente não consegue distinguir quem tem ou não a doença. Especialistas calculam que 15% da população tem chance de ter depressão. A chance dobra se o pai ou a mãe for depressivo. Agora, se os dois forem, aí essa possibilidade salta para 60%. E detalhe, muita gente já tem e nem sabe. A gente vê muito preconceito, né, das pessoas que têm uma depressão, doença mesmo, uma depressão maior, que é aquela reação incoerente emocional. Muitas vezes prolongam muito o seu sofrimento e às vezes vivem uma vida com um funcionamento muito aquém do que poderiam por não aceitar que é doença, né? Por achar que ela é assim mesma ou que ela não tem fé o suficiente ou não tem força de vontade, né? Quando isso precisa ser tratado a nível biológico, né? Não é daquelas doenças que se adquire, mas se trata de uma desregulação no cérebro. Justamente na parte da análise cognitiva das emoções. Daí a distorção da realidade. A pessoa só vê o lado negativo das coisas, o que é diferente de tristeza. A gente sempre está habituado a pensar na depressão como tristeza, né? Mas a gente muitas vezes não tem esse componente de tristeza tão saliente, né? Tão claro. Muitas vezes a pessoa tem uma queda do funcionamento, que tem a ver com uma perda do interesse pelas coisas, uma perda do prazer pelas coisas. A gente pode identificar, né, uma pessoa que está olhando de fora, principalmente por essa queda do funcionamento, né? A genética pesa, mas nem sempre existe motivo ou causa para a depressão. Às vezes a pessoa tem uma depressão
por uma alteração espontânea da fisiologia emocional dela mesma, né? Geralmente quando tem uma genética de depressão, ou muitas vezes é uma reação a alguma perda, né? Alguma frustração, onde a pessoa sofreu aquele luto e não conseguiu voltar no equilíbrio. O importante é que tem tratamento e tem cura também. Na grande maioria dos casos, só que é preciso buscar ajuda especializada. E só o psiquiatra é que vai poder dizer se há necessidade ou não de medicamentos e quais. Existem alterações neurofisiológicas, a gente tem redes neuronais que estão alteradas e que precisa da medicação bem usada para a pessoa conseguir corrigir isso e voltar no equilíbrio, do mesmo jeito que a pessoa precisa de um medicamento para regular a tireoide ou para regular a pressão, né? E se ela não tratar, dificilmente ela vai voltar ou ela vai demorar muito para voltar. Às vezes a remissão espontânea da depressão é bem demorada, causando sofrimento, comprometimento funcional, pode alterar outros sistemas, a gente pode causar alteração imunológica. Há graus diferentes da doença que vão do leve ao grave, dependendo do impacto que causa na vida da pessoa. E há mais de um tipo de depressão. Cada caso é um caso. No entanto, o médico alerta que para o transtorno bipolar não há cura. O paciente tem que aprender a conviver com a doença para o resto da vida. O transtorno bipolar, ele pode gerar síndrome depressiva, né? Então, às vezes, o maior desafio do psiquiatra é, diante de um paciente depressivo, saber se ele é um depressivo unipolar ou bipolar, porque o tratamento é diferente. A diferença é que o bipolar, ele vai ter o problema cronicamente, né? Uma marca da bipolaridade é a ciclicidade, a pervasividade. Ele tem essa doença ao longo da vida, né? E por isso ele precisa de tratamento a vida toda, né? Já o depressivo unipolar, ele consegue, depois de estabilizado, ficar sem a medicação. Uma dor no peito, né? Uma dor assim inexplicável, a gente não sabe explicar. É uma tristeza muito profunda, muito. É a experiência de quem já passou pela depressão e junto com a síndrome do pânico. No caso da Marina, tinha já o fator genético. E aí começou com o estresse do trabalho como bancária, somado a problemas emocionais. O tratamento teve início em 1999. Ela passou por diversos médicos, experimentou vários remédios, chegou a fazer sessões de eletrochoque. Fundo do poço, o período que eu perdia a noção, do tempo e do espaço. Foram 3 anos que ficou em branco a minha vida e que eu lembro que eu fui ficando com um quadro cada vez pior, meu filho desesperado, daí eu fui entrando num quadro que eu já não me lembrava de nada, tanto que as pessoas falam, mas você estava assim assada, eu não me lembro de nada. A luz no fim do túnel apareceu só em 2009, quando encontrou a ajuda profissional que precisava. E foi assim que Marina conseguiu vencer a depressão e há quase 2 anos leva uma vida normal. Tem saída. Acredita em Deus, acredita no teu médico, acredita que a medicação vai dar certo, se não deu uma, tenta outra. Mas nunca pense que não vai sair. Marina ainda toma medicamentos, mas bem menos. Hoje ela se considera 90% curada e feliz, o que para ela já é motivo de comemoração. E de volta à vida ela faz planos, vários planos para o futuro. Quero ter uma vida ativa, voltar, eu faço aula de dança, pintura, faço pilates, tenho amigas que vamos ao cinema, vamos ao teatro. Aproveitar a vida, a vida está aí para a gente viver.